Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Pacotão de reforços. Partiu Europa. Braz e Spindle viajam hoje para a Europa, atrás em busca de reforços. Claudinho e Wendel voltam. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no canal Flamília da Nação. Peço a vocês para que deixem o like e, claro, inscrevam-se no nosso canal Flamília da Nação para poder chegarmos ainda hoje à marca dos 130 mil. Para chegarmos lá, só falta você. E a gente gostaria muito de poder contar com você para poder nos ajudar a chegarmos a essa marca. Posso contar? Enfim, vamos rodar a vinheta, porque após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta! Você tá com saudade de assistir o Mengão? Domingão sem Flamengo não é a mesma coisa, né? Acredito que você concorde comigo, mas eu prometo, é o último domingo de 2024 sem Mengão. É isso mesmo, chegou a hora. A partir dessa semana, começa a temporada 2024. Quarta-feira já tem jogo, Flamengo e Audax às 21 horas e 30 minutos. E aí, meu amigo, vai começar uma overdose de Flamengo. Você sabia que, por exemplo, no dia 21, ou seja, no próximo domingo, tem Flamengo duas vezes? Tem Flamengo lá na Flórida e Flamengo aqui no Brasil. Jogos do time profissional. Imagina, rapaz, eu tendo que explicar aqui em casa que tem jogo do Flamengo duas vezes. Que loucura, hein? E aí, dia 27, no outro domingo, tem Flamengo duas vezes também. É amistoso contra o Orlando City e também pelo Campeonato Carioca aqui no Brasil. Quer dizer, overdose de Flamengo nesse mês de janeiro. E aí, o nosso domingo vai ficar ainda mais feliz. Flamengo em dose dupla e no futebol profissional, coisa que, obviamente, é raríssimo, para não dizer impossível de acontecer outras vezes. O time titular jogando lá nos Estados Unidos e o time sub-20 jogando o Campeonato Carioca, uma partida valendo pelo Campeonato Carioca aqui no Brasil. Flamengo vem trabalhando duro. Olha, o trabalho está sendo incessante. Ontem eu até publiquei lá, se você não segue a gente nas nossas redes sociais, corre lá, aqui na descrição tem o link do Instagram, onde você pode seguir o canal Flamília da Nação e saber todas as informações do Flamengo em primeira mão. E ainda você começa a participar do nosso programa de fidelidade, se inscrevendo no canal, aqui clicando no botão vermelho, e também no nosso Instagram, cujo o link está aqui na descrição. Trouxemos a entrevista do Fábio Massarigian, que é o preparador físico do Flamengo, à Flá TV. E, olha, ele confirma que o Flamengo está fazendo um trabalho muito forte. Essa primeira semana foram trabalhos quase que todos os dias em tempo integral. É impressionante a diferença daquilo que o Flamengo tinha no passado em termos de trabalho profissional. Até no ano passado eu não vou nem colocar, porque no ano passado o preparador físico, coitado, que era o preparador físico muito competente, né? Inclusive que era da equipe do Jorge Jesus, ele não tinha muito o que fazer, ele não podia acelerar o trabalho de preparação física, porque o Flamengo em 2 semanas tinha que jogar uma final e em 3 semanas iniciaria o Mundial de Clubes. E a gente sabe, cara, que imagina você ter a principal competição da temporada no início do ano. O planejamento foi todo errado e o Mário Monteiro, que é um baita profissional também, não podia fazer o trabalho dele. Senão você iria ter a equipe do Flamengo jogando essas principais competições com a perna pesada, a perna presa, que é normal no início de temporada. O jogador, quando acelera o processo de preparação física, ele demora uns 5, 6, até 7 jogos para poder soltar a musculatura. E o Flamengo não tinha tempo para isso. Então, foi dosando
a carga no início do trabalho e culminou num Flamengo muito mal preparado o ano inteiro. Agora não. Agora o Flamengo vai realmente fazer uma pré-temporada muito boa. E ontem, na entrevista com o Fábio Masserigian, se você quiser acompanhá-la na íntegra, ela está lá no nosso Instagram, onde ele fala que o Flamengo está trabalhando em tempo integral quase todos os dias. Ele dizendo treinamentos que iniciam a parte da manhã, o primeiro turno às 9 da manhã e se estendem até 11h30, meio-dia. Quer dizer, muito longo o período de treinamento em que os jogadores estão fazendo e depois almoçam no CT, continuam lá na parte da tarde, treinamento que se estende também até o início da noite. Quer dizer, trabalhos muito firmes, muito fortes para o Flamengo entrar voando nesta temporada 2024. Hoje, confirmada a nossa informação, em que Marcos Braz e Bruno Spindel, na verdade a gente tinha a informação que o Bruno Spindel ia, e a gente ainda tinha algumas dúvidas se o Braz iria, e está confirmado, o Braz vai também. De qualquer forma, quem acompanhou nosso vídeo de ontem, nós trouxemos a informação em primeira mão de que o Spindel iria viajar início dessa semana para a Espanha. O objetivo inicial é ir para a Espanha para poder fechar a contratação do Luiz Henrique, jogador. Olha, ontem, quem assistiu a partida do Betis ontem contra o Granada, Luiz Henrique foi o melhor jogador em campo. Jogou uma belíssima partida. Eu até tinha aqui os dados dele no SofaScore e, assim, são dados impressionantes. O jogador fez realmente uma partida maravilhosa. Deixa eu pegar aqui para vocês. A nota dele no SofaScore, eu acabei não colocando aqui para vocês poderem ver, mas foi uma nota 8,6. Foi o melhor jogador em campo da partida Betis e Granada. De 8 dribles, ele acertou 7. De 8 tentativas, ele acertou 7 dribles. Foi o primeiro no jogo. Venceu 12 duelos dos 17, também foi o melhor em relação a essa questão de duelos. 2 grandes chances criadas, quer dizer, foi o principal jogador em relação às chances de gol criada, e teve 3 passes decisivos para o gol. Na verdade, o jogador também acertou 89% dos passes, dos 36 que tentou, 32 passes corretos, além de 4 desarmes. Luiz Henrique foi realmente o grande destaque, fez uma grande partida, entrando como titular no Betis, e aí é claro que isso dificulta também o desejo dos dirigentes do Flamengo em contratá-lo, porque o Betis vai querer uma valorização porque o jogador jogou bem, cara. Enfim, me surpreendeu. O jogador que há muito tempo não é titular, não joga 90 minutos, ontem jogou 90 minutos e jogou uma belíssima partida. A gente, no primeiro momento, eu fui contrário à contratação do Luiz Henrique, falei, o cara é identificado com o Fluminense e tal, mas, gente, profissional não tem isso, né? O Flamengo teve jogadores importantes recentemente que passaram pelo clube e não eram Flamengo. É claro que eu aqui não vou citar nomes, mas jogou muita bola, tem uma identificação com o Flamengo hoje, por conta da passagem pelo clube. Enfim, acho que isso aí não tem muita coisa a ver. O Luiz Henrique é um grande jogador e poderá, sim, fazer parte da equipe rubro-negra caso os dirigentes, nessa viagem, consigam concretizar a negociação. Isso mostra que, para você ir lá, porque realmente você tem algum coelho para tirar da cartola e os dirigentes não vão à toa. No entanto, a gente, antes de entrar aqui, a gente procurou saber informações se o Flamengo vai atrás apenas do Luiz Henrique, se vai até Roma para tentar finalizar a negociação, a contratação do jogador Matias Vinha, e a gente tem a informação, e a gente traz para vocês nesse momento, de que, primeiro, Luiz Henrique é o grande alvo do Flamengo nessa viagem. Eles vão realmente direto para a Espanha para poder, conforme trouxemos ontem, inclusive, né? Quem acompanhou nosso vídeo ontem, a gente falou sobre isso. Para tentar a contratação do Luiz Henrique. Só que não é o único. O Flamengo tem aqui uma lista de opções de jogadores em que, se não acertar com o Luiz Henrique, o Flamengo vai tentar a contratação. Lembro que o técnico Tite, ele quer a contratação de um ponta-direita. Ele quer muito
Ele é um dos grandes desejos dele. Inclusive, é mais uma informação que a gente trouxe em primeira mão lá atrás ainda, quando o Campeonato Brasileiro estava ainda em andamento, e que todos diziam: o Flamengo quer um zagueiro, um meia, um lateral e tal. E a gente dizia: olha, o Tite, na reunião em que fez essa semana com a diretoria do Flamengo, ele pediu um ponta-direita. Ponta-direita é a opção, é uma exigência, um desejo do treinador. E uma semana depois, essa informação acabou saindo no GE. Enfim, quem nos acompanha sabe o que eu estou dizendo. Ponta-direita. E aí o Flamengo indo atrás do Luiz Henrique. Tem, sim, outras opções, e a nossa fonte não quis revelar nomes, disse que pode atrapalhar na negociação. E vou dizer para vocês, da maneira como ele falou, mesmo se tivesse me revelado, eu não iria dizer aqui, porque ele explicou que as negociações, o nome, quando surge o Flamengo na parada, o jogador se valoriza muito. E o empresário acaba valorizando o jogador usando o nome do Flamengo, outros clubes aparecem e o próprio clube começa a inflacionar o jogador. Principalmente pelo fato do Flamengo ter comprado o De La Cruz à vista. Isso está dificultando novas negociações do Flamengo com jogadores que o Flamengo deseja. Então, a diretoria do Flamengo ela age com a política que os jogadores que vazaram, eles confirmam. Os que não vazaram, eles vão manter sob sigilo para dar seguimento às negociações e que não tenha nada que possa atrapalhar. A gente perguntou também se os dirigentes podem ir até Roma para poder concretizar a negociação do Matias Vinha. E aí, o que a gente recebeu de informação é que pode até ir, mas acreditamos que essa negociação seja finalizada ainda com os dirigentes estando na Espanha. Quer dizer, o Matias Vinha pode virar jogador do Flamengo, a contratação ela pode ser concretizada sem a necessidade dos dirigentes irem até Roma, porque não daria nem tempo. A coisa realmente está muito avançada, muito bem encaminhada e deve ser concretizada nos próximos dias. Agora é para valer. Hoje à noite, Bruno Spindel e Marcos Braz indo para a Espanha, primeiramente, e também fazendo um tour pela Europa e prometendo um pacotão de reforços. A gente fala pacotão de reforços porque a gente recebeu aqui uma informação também de que o Flamengo não vai tratar apenas de reforços para esse início de temporada. Essa ida dos dirigentes até a Europa já irá preparar eles farão algumas reuniões para a negociação de jogadores que poderão vir só no meio do ano. E eles já vão adiantar as negociações, mostrar o interesse do Flamengo. De lá, esquecendo essa informação, segundo essa fonte, eles pretendem ficar uma semana inteira na Europa e partirem de lá da Europa direto para os Estados Unidos para encontrar o restante da delegação do Flamengo no final de semana. Então essa informação é importante. Eles vão ficar a semana inteira na Europa participando de reuniões, tanto para a contratação de jogadores para esse início de ano, quanto também para o meio do ano. E aí entra o porquê que a gente colocou aqui Claudinho e o Wendel voltam, né? São dois jogadores que não é segredo para ninguém. São desejos do Flamengo. O Flamengo tem interesse real, o interesse é muito claro por esses dois jogadores, Claudinho e Wendel. E esses dois jogadores voltaram anteontem para a Europa, né? Na verdade, voltaram e se apresentaram em Abu Dhabi, local onde o Zenit vai fazer uma mini pré-temporada, uma intertemporada, né? Porque é no meio das competições lá. Vão se preparar em Abu Dhabi e os jogadores já estão lá, Claudinho e Wendel. E a gente recebeu aqui informação, como a gente garantiu, né, cara? Algumas pessoas até colocam, o Zenit fez aquela brincadeira com o Flamengo e tal, eu tenho, você não tem, e o Wendel não estava naquela brincadeira. Então isso quer dizer que o Wendel pode vir para o Flamengo? Cara, poder pode, mas não acontecerá no início do ano. Isso é um fato, não dá para enganar o torcedor. Tem muita gente colocando algumas coisas nas redes sociais de que, pode sim, pode acontecer. A gente colocou aqui. O jogador já está em Abu Dhabi, já se apresentou ao Zenit para começar lá a pré-temporada. Reuniões vão acontecer na Europa agora, essa semana, para a tentativa de contratação desses dois jogadores. Mas é para o meio do ano. Isso não vai acontecer para esse momento.
Só que o Flamengo já trabalha pensando no meio do ano. Vai conseguir? Não sabemos. Tem um interesse, essa pessoa da diretoria do Flamengo nos garantiu isso e a diretoria vai trabalhar para buscar reforçar o Flamengo para agora, início do ano, e aí a gente já sabe alguns nomes, que é o Léo Ortiz, que aí não tem nada a ver com a viagem para a Europa, o próprio Luiz Henrique, o Matias Vinha, e também tratará de negociações de alguns jogadores que o nome não foi vazado, dentre eles, 2 deles é Claudinho e Wendel, mas seriam contratações para o meio do ano, tentativas de contratações para o meio do ano. Valeu? Deixem o seu like aqui rapidinho no vídeo, mete o dedo no like aí para poder nos ajudar com a divulgação e também inscrevam-se no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.